o nosso projeto Lucas é um projeto de compartilhamento, onde eu me sinto compartilhando o meu alimento espiritual. Márcia compartilha, Girlene, Lúcia Sachê, Rejane, todas nós temos esse compartilhamento mútuo, e isso torna a nossa caminhada muito agradável, edificante, gratificante, é tudo de bom, né? E aí, nem dentro desse espírito de compartilhamento, eu estou fazendo isso com vocês. Eu preparei esta aula com muito carinho. Temos o privilégio de ler essas letras sagradas, vivas, que são atemporais. E eu começo pelo Êxodo, porque, na minha análise do contexto histórico que nós estamos vivendo, eu encontro muitos paralelos entre o que estamos passando como humanidade e algo semelhante. Eu vi muitos paralelos com aquela travessia daquelas pessoas num deserto, indo para algum lugar que eles só sabiam que existia, mas que eles não sabiam exatamente onde ficava. E havia naquele grupo, naquela multidão de pessoas, muitos vínculos, muitos novos aprendizados. Então, eu vejo essa pandemia como um momento da história da humanidade único, porque nunca tivemos uma pandemia ao lado dos meios de telecomunicação, dos meios de comunicação, que nos tornaram aquele senso de humanidade, aquele senso comum de vulnerabilidade, de incerteza, de medo. Tudo isso hoje é compartilhado ao vivo e a cores. O medo, a incerteza, a perplexidade diante dos absurdos que a gente vê acontecendo na vida. Nós estamos vivendo, de uma forma planetária, um momento de êxodo. Existem cientistas mandando naves a Marte, procurando em Saturno, procurando fora do nosso planeta um outro lugar, da busca por um lugar de paz, um lugar de descanso, um lugar de segurança. E era isso movia aquelas pessoas naquele deserto, e isso nos move neste deserto, nesta pandemia, nesta nova realidade humana, que alguns chamam de novo normal. Eu acho que é muito pertinente, então, voltarmos às raízes da nossa espiritualidade, que estão fincadas nas escrituras. E eu espero que esse estudo seja tão instigante, tão inspirador para vocês, como está sendo para mim, tá bom? Então, vamos começar. Eu vou compartilhar a tela, porque é um resumo que, com a ajuda do PowerPoint, fica fácil, porque você usa imagens que aceleram a comunicação, ok? Ok. Então, vamos começar, não é? Essa aqui é parte de uma pintura lindíssima de Rembrandt sobre esse tema. E aí, enquanto eu pensava, gente, eu disse, olha, gente, aprender sobre o Êxodo é fundamental enquanto cidadãos, pessoas assim letradas, que vão a museus, porque se você não conhece essa história, você vai entrar no museu e vai ver obras de arte maravilhosas e não vai saber o que aquilo significa, porque há uma profusão maravilhosa de pinturas, de gravuras, de ícones, na tela do cinema, na tela da TV, ou seja, essa história é contada de várias maneiras ao longo de todos os tempos, desde tempos remotos, né, como nós vamos ver mais adiante. Só para lembrar, o Êxodo é o segundo livro do Pentateuco. O Pentateuco, olha o nome, Penta 5, né? O Pentateuco são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento que foram escritos por Moisés.
Então, o Velho Testamento da Bíblia protestante é constituído por 39 livros, sendo os 5 primeiros o Pentateuco. Temos os livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Temos os livros chamados poéticos ou sapienciais, livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, e os profetas, né? Isaías, Jeremias, são 18, né? Lamentações, Ezequiel, Daniel, Osé, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, todos esses livros têm uma interligação, tem um fio de ligação que é a revelação gradual de Jesus Cristo. E, neste sentido, o livro do Êxodo é um dos mais ricos em símbolos, em imagens, em histórias que apontam para essa realidade espiritual que é a vinda do Messias à humanidade. O Êxodo foi escrito por Moisés, né, e o nome dele significa tirado das águas. O termo Êxodo deriva do grego, que significa saída ou partida. A data dos eventos narrados, acreditam os historiadores que esse evento do Êxodo aconteceu em 1400 anos antes de Cristo. O Êxodo corresponde àqueles 40 anos, né, do povo no deserto, e algum tempo antes, naquela peleja para que o povo fosse liberado. O grande tema do livro do Êxodo é a redenção, os remidos, né? Aquela imagem fortíssima em que Moisés representa o que redime aquele povo da escravidão e o conduz a um outro estado espiritual e de vida. A terra que mana leite e mel, né? Na Canaã, que para nós hoje, no planeta Terra, essa travessia está sendo feita por Jesus Cristo à nossa frente, nos conduzindo àquela cidade que se chama Nova Jerusalém, que foi descrita no livro de Apocalipse, aonde os filhos de Deus habitarão com Deus eternamente. Há várias linhas teológicas que colocam em questão, em dúvida, se o livro do Êxodo foi, de fato, escrito por Moisés, ou se ele foi um dos escritores que teria sido ajudado por outros. Algumas evidências nos mostram que, de fato, foi Moisés que o escreveu. Em Êxodo 17, 14, a gente vê esse versículo. Então, disse o Senhor Moisés, e escreve isto para a memória num livro. Tá certo? Em Êxodo 24, 4, nós temos Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Em Êxodo 24, 7, tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo. Mais à frente, Êxodo 34, 27, disse mais o Senhor a Moisés, escreve estas palavras. O Josué, que foi um contemporâneo de Moisés na travessia, ele leu esse testemunho no livro de Josué 8, 31 e 35. Como Moisés, servo do Senhor, ordenaram aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés. Ou seja, esse livro foi escrito naquele período, naquela travessia, né? E mais adiante, Jesus testemunhou a esse respeito no Evangelho de Marcos 12, 26. Ele disse, não tendes lido no livro de Moisés como Deus lhe falou na sarça, dizendo, eu sou Deus de Abraão, e de Isaac e de Jacó. Então, são várias as evidências que nos fazem ter a assertividade para dizer, sim, foi Moisés o autor. O livro do Êxodo é constituído por 40 capítulos, e estes 40 capítulos podem ter várias divisões. A que é mais recorrente é essa. Ele é dividido em 3
em 3 partes, né? Onde são 40 capítulos, dos capítulos 1 ao 14, falam do tempo da nação Israel no Egito, né? Onde sabemos eles passaram escravos durante 430 anos. Neste período, nos capítulos 1 a 14, os eventos mais importantes desta parte da história estão em o nascimento de Moisés, a sua preservação com vida, a sua preparação. Então, essa primeira parte tem algumas revelações muito lindas, né? Primeiro, o nascimento de Moisés. Moisés nasce em meio a uma ordem faraônica de infanticídio. Então, o então faraó da época do nascimento de Moisés, entra numa noia que a gente poderia chamar de teoria da conspiração. Ele começa a achar que os hebreus estão crescendo muito em número, estão se tornando muito poderosos, e isso ameaçava o poder dele. Ele começa a desenvolver uma noia e resolve baixar um decreto, que é: todos os primogênitos meninos das mulheres hebreias deveriam ser mortos. É um infanticídio sendo decretado como lei. Em meio a esse ambiente que você imagina quanto medo havia nesse contexto daquele povo, né, escravizado, e as mulheres, quando ficavam grávidas, estavam sob essa condenação. E nesse meio despontaram 2 mulheres chamadas Sifrá ou Shifrá, eu já vi os 2 nomes, né? E o que significa em hebraico beleza ou melhoria, e outra mulher chamada Puá ou Puva, cujo significado é esplêndida ou mimar. O fato é que essas 2 mulheres, há muita especulação sobre quem seriam. Há quem pense que essas 2 parteiras eram a Miriam, a irmã de Moisés, e a mãe de Moisés, que eram parteiras naquela comunidade. Não se sabe. O fato é que essas mulheres marcaram o início de uma atitude moral e ética muito interessante. O que é que elas fizeram? Elas tinham a ordem de matar os meninos, né? os que nascessem. Então, elas recusaram-se a seguir as instruções genocidas do faraó. Aí, de acordo com essa estudiosa Francine Claxbrun, no livro Vozes da Sabedoria, né, Voices of Wisdom, ela analisa esse fato como tendo sido o primeiro relato conhecido de desobediência civil da história, porque havia uma ordem de matar as crianças e elas desobedeceram. E como foi que elas fizeram isso? Os meninos continuavam a nascer e elas foram chamadas para prestar um depoimento diante do faraó, dizer: o que está acontecendo? Que as crianças continuam nascendo e sobrevivendo. Ela disse: é que quando nós chegamos, as mulheres hebreias são muito ágeis e elas já têm parido as crianças. Quando a gente chega, não pode mais tirar o feto e matar. Não pode. Aí, esse ficou como sendo o primeiro relato de desobediência civil da história. Jonathan Magonet declarou que este fato é o mais antigo e, em alguns aspectos, os mais poderosos exemplos de resistência a um regime maligno. Vejam que elas, entre aspas, elas mentiram ao faraó. Na verdade, não era isso que acontecia. Elas desobedeciam a ordem de matar as crianças. Elas ajudavam a criança a nascer, mas não matavam. E elas inventaram essa história para se livrarem da condenação de Faraó. Olha a importância da atitude, da força ética dessas 2 mulheres e compare com o que a gente viu recentemente na Segunda Guerra Mundial. Alguns algozes nazistas foram julgados, todos sabemos, do Tribunal de Nuremberg. E durante este julgamento, muitos defenderam-se dizendo que apenas cumpriam ordens. Então,
uma ordem tirânica, uma ordem assassina tem que ser cumprida a todo custo? Não. Isso se chama desobediência civil, e é isso que as duas parteiras do Egito ensinam: coragem, decência, integridade e coragem. Eu volto ao coragem. Elas foram muito corajosas, né? Aqui eu gosto muito de mostrar as fontes desses eventos, alguns exemplos na arte que nos fazem sentir como os artistas percebem o fato, o personagem e transcrevem essa história para a sua arte. Aqui temos uma belíssima pintura, óleo sobre tela, de Pedro Américo, retratando Joquebede chorando, né? É uma imagem muito pungente, Joquebede levando o seu filho Moisés, é uma história bastante conhecida de todos nós, naquele contexto de infanticídio aos meninos, essa mulher guarda o seu filho, amamenta-o, e quando ele está forte o suficiente para sobreviver sem amamentação, ela o coloca num cesto sobre as águas do Egito. Então, estamos vendo aqui Rafael, o pintor renascentista, mostrando o momento, como teria sido na interpretação. A interpretação dele para o momento em que as mulheres encontram Moisés, a filha do faraó e as suas amas, né? Aqui, Alex Tiranov, mostrando neste quadro belíssimo como a mãe, né, a Joquebede, a mãe de Moisés, que era da tribo de Levi, um dos 12 filhos de Jacó, ela era da tribo de Levi, juntamente com Amrão, seu esposo. Gostaram dessas imagens? Meu Deus, cada coisa linda! É maravilhosa. Lindo, né? A pintura revela a história, confirma a história. É muito bonito isso, é muito bonito. É muito belo, não é? Exatamente, exatamente. E tem mais, Marinei. Aqui nós temos esse quadro que foi de Charles Augustin Walters. É um óleo sobre tela de 1877, está em Versalhes, na França. Esse quadro tão lindo, tão singelo. A irmã de Moisés, a Miriam, com o seu irmãozinho, né? Ela, como guardiã, passou seus primeiros anos de vida no Egito, criado como filho da filha do faraó. Ele era neto daquele, olha a ironia, ele era neto daquele que ordenara a morte dos meninos, tá? E dentro da casa dele cresceu um menino hebreu. E esse menino cresceu, é que o tempo é curto para tantos detalhes belíssimos. Esse menino, ao ser encontrado pela filha do faraó, ela ficou encantada. Havia roupinhas com temas hebraicos, sabia que ele era hebreu, e aí Miriam se aproxima e diz que conhece uma mulher que pode ser ama de leite daquela criança. E essa criança volta para a sua mãe, Joquebede, é amamentada, e só quando já estava bem grandinho é que volta para o palácio. E ele cresce lá, sabendo das suas raízes, sabendo da sua origem, sabe que é hebreu, e ele cresce num sistema de opulência, num sistema de injustiça, e ele cresce vendo os milhares de hebreus sendo duramente escravizados. E isso gera no coração dele uma angústia de resgate muito grande daquelas pessoas. Até que ele vê um egípcio matando um hebreu, ele açoitando um hebreu, ele mata o egípcio e, por ter sido descoberto, ele foge para o deserto. E no deserto ocorre uma transformação fantástica na vida deste homem. Ele casa no deserto, ele se transforma em pastor de ovelhas. E a gente imagina que Moisés
longas noites sob aquele céu estrelado do deserto, orando a Deus, pensando nos seus familiares, né, sua família, seus amigos que ficaram no Egito, imaginando como seria. E aquele coração de Moisés, com certeza, foi criando ressonâncias com o coração de Deus, até que houve um encontro extraordinário entre Moisés e Deus, que apareceu a Moisés de uma forma sobrenatural, numa sarça ardente, que é um arbusto que queimava, mas não se consumia. Olha que metáfora, que não vira metáfora, mas que símbolo extraordinário de um Deus que é poder, que é fogo, que é vida, mas que não consome. É um símbolo da sua eternidade. E a gente tem essa representação por Domenico Fetti, de 1613, né, que está no Museu de Arte em Viena, na Áustria. História da Arte em Viena, na Áustria. E aí nós sabemos que Moisés, então, é levado até o faraó, ele, vou colocar aqui, nós sabemos de todo o embate que houve. Moisés chegava para Faraó e dizia: Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ordenou que você liberte os escravos. E aí o Faraó dizia: tá bom, vai. E aí no outro dia voltava atrás, aquela instabilidade de coração daquele homem. E há uma referência bastante inquietante neste livro de Moisés, eu diria inquietante no sentido de instigante. Há versículo que diz assim, que Deus endureceu o coração do faraó. E isso nos faz ver que Deus é Deus Todo-Poderoso. Ele tem todo o poder no céu e na terra, inclusive o poder de abrir a consciência, mostrar a sua revelação a quem ele quer e a vedar esta revelação para quem ele quer que não veja. Como assim? Ele é Senhor. E nisso reside algo assim que eu considero muito valioso, que é estarmos diante de Deus em reverência, e isso Deus disse naquele encontro lá na sarça ardente. Deus, olha ele tirando a sandália, estão vendo esse movimento de retirar as sandálias? Porque Deus disse para ele: olha, você está diante do Deus Criador de todas as coisas. O chão em que você está é santo. Tire as sandálias dos seus pés. E aqui o Domenico Fetti retratou o momento em que Moisés fica descalço. E esse é um gesto muito simbólico. Diante de Deus, nós precisamos nos apresentar descalços, desprovidos dos nossos artefatos, dos nossos argumentos, de tudo aquilo que dificulta a nossa comunhão com Deus. E ele está aí tirando as sandálias. E quando Moisés pergunta para ele: o Senhor está me mandando falar com o faraó e dizer a ele para libertar o povo da escravidão e mandar que esse povo vá embora comigo para uma terra que o Senhor vai mostrar. E quando ele perguntar quem te mandou, o que é que eu vou dizer? E aí Deus fala para Moisés: diga a ele, eu sou, me enviou para lhe dar este recado. Então, o eu sou, o grande eu sou, que é o Senhor, era o que estava se revelando ali para Moisés, o eu sou. E eu já vi um teólogo, o pastor Ed Renekiewicz, referir-se a esse eu sou como o sopro da vida, né? O eu sou como sendo o sopro. E aí
fortalecido por todas essas revelações, Moisés vai à presença de Faraó, Faraó nega várias vezes. Nós sabemos das pragas, aqui a 7ª praga, mas o fato é que as 10 pragas representam para todas aquelas pessoas, tanto hebreus como egípcios, Deus estava mostrando para aquele povo que adorava o Deus Sol. Todos nós sabemos na história do Egito o que significa o Deus Sol para a cultura religiosa do Egito. E Deus mostrava, por exemplo, com a praga das trevas, ele mostrava que o sol, a luz e tudo mais estavam sob o domínio dele. Então, aquelas pessoas do Egito estavam adorando a criação, a criatura, e não adorando ao Criador. E aquela revelação que estava acontecendo ali, a olhos vistos para todo o Egito, era para o povo hebreu, mas era também para o povo do Egito. Deus estava mostrando que aqueles deuses aos quais eles adoravam, inclusive o Deus Sol e tudo mais, eles estavam adorando ídolos, e que o verdadeiro Deus é que precisa ser adorado em espírito e em verdade. Até que chega a 10ª praga, na qual é instituída a primeira Páscoa, e está narrada no livro do Êxodo, capítulo 12. Nele nós vimos que e falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: esse mesmo mês vos será o princípio dos meses, esse vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, de perto da sua casa, conforme o número das almas. Ou seja, se uma família era pequena, ela compartilharia o seu cordeiro com os seus vizinhos, né? E aí ele vai instituindo os elementos de uma ceia cerimonial que seria comida naquela noite, naquele dia marcado, e quando o cordeiro fosse morto, o sangue do cordeiro deveria ser pintado nos umbrais das portas, como está representado aqui. E os elementos desta ceia seria o cordeiro sem mácula, as ervas amargas, aqui está representado, e os pães sem fermento, os pães asmos. Então, esses 3 elementos da Páscoa estão aqui representados nessa ceia, e naquela noite, na casa dos hebreus, enquanto esse cordeiro era celebrado e essa ceia era digerida, o anjo da morte veio e aonde havia uma casa sem essa marca do cordeiro, a marca do sangue, o primogênito daquela casa morria. E essa noite, a partir desta 10ª praga, que foi a da morte dos primogênitos, então o faraó disse: vão embora, e liberou até certo ponto, como sabemos. Vamos ver mais adiante, né? E aqui, David Roberts, em 1829, retrata esse épico, como foi épica a saída dos israelitas de Israel. Esta é a representação, uma avenida larga, né, com todo o povo saindo. E nas casas dos egípcios, o luto, né, pela morte dos primogênitos. E à medida em que o povo saiu e chegaram até o Mar Vermelho, diante deste mar, o povo se viu, olhou para trás e se viu perseguido pelos exércitos do faraó, porque mais uma vez, pela 10ª vez, o faraó voltou atrás na sua ordem de liberar os egípcios. E vemos aqui essa linda representação do povo, do mar se abrindo, né?
e formaram-se como duas paredes de água, uma de cada lado. O povo atravessou a pé enxuto, e quando chegou do outro lado, os hebreus chegaram do outro lado, sob a liderança de Moisés, que atendia a ordens de Deus. Então, quando esse exército se aproximava para destruir esse povo, as águas reuniram-se, voltaram, e todo o exército foi morto. Então, é um evento de proporções colossais, proporções épicas, que é um dos exemplos mais repetidos nas artes, entre tudo que já se fez em termos de arte. Dos capítulos 16 a 18, começa a descrição do povo de Israel no deserto, quando Deus guiou o seu povo por meio de uma nuvem durante o dia, porque o deserto é causticante, né? O sol inclemente, mas para o sol inclemente do dia, Deus providenciou uma nuvem. Para a noite escura do deserto, quando serpentes e escorpiões, que são a fauna natural do deserto, eles saem à noite. Então, Deus dava uma coluna de fogo que protegia esse povo dos predadores do deserto e dava luz à noite, né? Proveu também não apenas esses elementos, mas também maná, que era um alimento especial que vinha do céu diariamente, a água, né, que brotava da rocha, e esses elementos mantiveram com vida aquele povo naquela travessia, que se não fosse por essas manifestações sobrenaturais, eles não teriam sobrevivido, provavelmente, nem uma semana. E todos esses sinais, é tudo tão extraordinário, a narrativa, gente. Nós vemos Deus se revelando para o povo como Deus, primeiro no Egito, como Deus que liberta, um Deus que liberta com mão forte, um Deus que é um Deus de palavra, porque em muitos momentos Moisés ficou angustiado, né, com toda aquela relutância do faraó, mas Deus estava se revelando como Deus de palavra, um Deus no qual se pode confiar, como um Deus que é detentor do controle sobre todos os elementos da física, da química e de todo o universo, né? E no deserto vinha esse maná, que era um alimento com gosto de mel. Dizem que a descrição é muito linda, né? E dos capítulos 19 ao capítulo 40, registram o tempo ali ao redor do Monte Sinai, recebendo a revelação de Deus para a Arca da Aliança, para o Decálogo, os 10 mandamentos, a construção do tabernáculo e tudo mais, né? E o livro, como já comentamos, termina no capítulo 40. Vamos seguir. Aí sabemos que no deserto, Deus falava com Moisés no Monte Sinai. E ali naquele monte, Deus entrega para Moisés as tábuas com os 10 mandamentos. E eu gosto de olhar para essas 2 tábuas e é muito emocionante ver o que está escrito neles. Nós vemos aqui, neste lado das tábuas, os 4 primeiros mandamentos que referem-se à relação de Deus com o homem, do homem com Deus. Nesses primeiros 4 está essa nossa relação vertical, ser humano com Deus. Nesses últimos 6 estão os mandamentos relativos à nossa relação horizontal do homem com o homem. E vamos ler quais são. Aqui, o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, não as adorarás. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então, esses 4 são da relação do homem com Deus. Eu vejo aqui a cruz de Jesus Cristo. A vertical,
a relação do homem com Deus, e a horizontal. Honra teu pai e tua mãe. Então, a relação horizontal. Não matarás, né? Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Então, esses 6 são da relação horizontal, homem com homem, homem com Deus. E por isso Jesus Cristo nos disse, a lei, minha gente, a minha lei resume-se em 2. São 2 pilares. Ama teu Deus sobre todas as coisas. Estão vendo aqui? Ama teu próximo como a ti mesmo. Porque se você ama o seu próximo como a você mesmo, você vai cumprir estes 6 mandamentos. Esses 6 mandamentos vão estar no seu coração e serão regidos pelo vínculo do amor. Amor a Deus sobre todas as coisas, amor ao próximo como a ti mesmo. Vejam que símbolos riquíssimos. E vemos já aqui tudo fazendo muito sentido. Aquela Páscoa é a Páscoa de Jesus. O Cordeiro é Jesus Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A sua lei está fincada sobre 2 pilares. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Vocês percebem a costura harmônica entre estes eventos e a Páscoa de Jesus? É esse momento que nós nos encontramos, que é a nossa travessia de deserto, e a lei do Senhor, que se resume nesses 2 pilares. E houve um dia em que os filhos de Israel foram confrontados com um povo do deserto chamado Amalequitas. E houve uma batalha nesse lugar chamado Refidim. Houve uma guerra, foi a primeira guerra do povo hebreu como povo, porque eles foram atacados e eles começaram uma batalha no Vale do Refidim. E enquanto Moisés orava pelos os guerreiros, né, que guerreavam ali, enquanto os braços dele estavam levados, os guerreiros prevaleciam, os guerreiros hebreus. Quando os braços se cansaram, que ele não conseguia levar, aí eles perdiam a guerra. Então, Ur e Arão elevaram os braços de Moisés e a guerra foi ganha. E Moisés edificou um altar ao Senhor, ao qual chamou Javé é a minha bandeira. Êxodo 17, 15. E aqui nós temos esse lugar geográfico. Aqui é uma fotografia atual do Monte Sinai, esse monte, e aqui uma visão do mapa, né? Mostrando a península do Sinai. Nós temos, é aqui que fica aquele monte, e aqui nós temos, aqui nesse mapa, nós temos a linha que mostra de onde eles saíram da cidade de Ramsés, que fica a essa altura, e desceram, atravessaram o Mar Vermelho, aqui está o Mar Vermelho, eles atravessaram e circundaram a península do Sinai. Houve muitos eventos, gente, muitos eventos. Nessa travessia, o povo mostrou uma natureza humana muito negativa, que todos nós temos, que é a mania de reclamar. Olha, o que o Moisés escutou de reclamação, porque aquele pãozinho com mel era um pãozinho que já estava enjoado, já estava sem graça, e que nananã, e queremos coisas, essa mania humana de não perceber o milagre da vida. E a murmuração é algo que entristece o Espírito Santo de Deus. No Novo Testamento, há várias referências a que as pessoas não murmurem. Em lugar de murmurar, dê graças. Dê graça. E esse povo, o que murmurou, o que estressou Moisés, o que criou de situação complicada, até que, olha só, eles circundaram a península,
passaram por outro deserto, o deserto de Zin, voltaram para Ezion-Geber e subiram até que, enfim, aqui, que corresponde a essa região que é Israel, percebam que Deus não os conduziu a essa terra por uma linha reta. Pelos olhos humanos, qual seria o caminho? O caminho mais curto. Partindo deste ponto, vocês estão vendo a setinha? Partindo desse ponto, pelo jeito de pensar humano, seria este o caminho, né? O mais próximo. Porém, essa travessia era necessária para o estreitamento da comunhão, o estreitamento da relação entre os homens e Deus. E nessa travessia, muitos sucumbiram pelo excesso de murmuração, pela desobediência, tá? Um evento que marca esse espírito, eu diria, leviano da natureza humana, está representado aqui na adoração do bezerro de ouro que eles fizeram. Certa vez, quando Moisés subiu ao Monte Sinai para ouvir as orientações de Deus, esse povo ficou embaixo. Eles disseram: Moisés está demorando demais. Vamos fazer um ídolo para nós adorarmos. Ora, gente, é absurdo a gente imaginar uma coisa dessa, como alguém que viu as 10 pragas do Egito, o mar se abrir, o maná, a coluna de fogo, a nuvem, a água que brotava da rocha, e milagres e milagres. Como é que, depois de terem visto aquilo tudo, esse povo, por achar que Moisés tinha morrido, ou tinha ido embora, ou tinha desistido, resolve construir um bezerro de ouro. E eles forçam Arão a fazer, e Arão faz, né? E isso é algo que manchou a biografia de Arão, ele ter cedido à pressão daquele povo para construir um bezerro de ouro. Rapidinho eles conseguiram juntar ouro, derreteram o ouro, fundiram uma imagem de escultura e dançavam nus em adoração a esse bezerro de ouro. Que absurdo! O fato é que quando Moisés desceu com as tábuas e viu aquela cena decadente, ele ficou tão revoltado que ele quebrou as tábuas. E Rembrandt, o pintor holandês, né, da Era de Ouro da Holanda, do Renascimento holandês, pintou esta beleza aqui, intitulada Moisés quebrando as tábuas da lei. Ele fica tão revoltado que ele quebra. A gente sabe que ele voltou ao monte, o Senhor deu outras tábuas e eles seguiram. Então foi uma travessia muito difícil. E o que mais dificultou a travessia, gente, foi a murmuração, a falta de gratidão, a falta de reconhecimento. Esses 3 fatores trouxeram muito pesar, muita dificuldade para Moisés naquela sua grande missão. Até que nós temos, então nós já vimos, antes de chegar na próxima, já vimos os grandes links entre o Êxodo e Jesus Cristo e tudo que nós estamos vivendo. Nós vimos a primeira Páscoa, sabemos que nós temos a Páscoa perfeita em Jesus, nós estamos na travessia, à nossa frente vai o Espírito Santo de Deus nos guiando, né? O próprio Deus, a revelação, a sua palavra, isso está nos guiando nessa nossa travessia, porque nós estamos indo em direção a um lar celestial, que é a Nova Jerusalém, né? Aqui nós temos a Jerusalém terrena, mas a nossa Jerusalém, que nos une como povo de Deus, é a que vem da parte de Deus, que está descrita no livro do Apocalipse. Então, gente, a gente tem vínculos entre o Êxodo até o Apocalipse. Ele é um livro que perpassa com seus símbolos a toda a história da fé judaico-cristã. E, por fim, né, já na parte final do livro do Êxodo,
a partir do capítulo 25, nós temos a ordenança da construção do tabernáculo, que era o lugar para a adoração. E esse tabernáculo é descrito em detalhes impressionantes, detalhes mínimos, aonde Deus orientava quem ia fazer tal obra, quem ia esculpir, quem ia... Tudo detalhadamente, com medidas. Aqui nós temos uma planta baixa do que foi o tabernáculo, que foi uma tenda. A representação é essa aqui, era uma tenda. Aqui estavam as tendas dos hebreus, né? Eles armavam tendas no deserto, e aqui estava a tenda, que era o lugar da adoração. Então, aí nós começamos a ver a formação de uma liturgia, né? De dos símbolos da relação de Deus com o homem. E o tabernáculo é uma riqueza muito grande de símbolos e de significados de cada um dos seus elementos. Então, voltando aqui, nós temos aqui aquela parte externa, né, da limitação externa, a entrada, um altar de bronze, uma fonte, uma parte que era uma pia, né, como uma pia, aonde os sacerdotes se higienizavam. Então, eles entravam, após serem lavados, eles entravam no que é chamado lugar sagrado, ou lugar santo, em algumas outras traduções, onde estava a mesa da proposição, o castiçal, o altar do incenso, e havia aqui, essa cortina eu quero chamar uma particular atenção, porque essa cortina que separa o santo dos santos, ou lugar sagrado do lugar santíssimo, essa cortina aqui só atravessava ela o sumo sacerdote. Só o sumo sacerdote entrava aqui, e dentro dela estava o que havia de mais sagrado, que era a Arca da Aliança. E aqui o sumo sacerdote intercedia pelo povo, orava, Deus renovava a sua disposição, a sua comunhão com o povo, e isso era feito de forma ritual. Eu chamo a atenção para essa cortina, porque vocês vão rever essa cortina sendo rasgada de cima a baixo, quando o Cordeiro Sacrificial Perfeito, Jesus Cristo, expirou na cruz. Está descrito que o véu que separava o lugar sagrado do Santo dos Santos foi rasgado de cima a baixo, e a partir daquele momento, o Senhor Jesus Cristo abria acesso a todo o que crê diretamente ao Pai. E o Senhor Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, aquele que intercede por nós. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Jesus é o nosso sumo sacerdote, ele é o advogado, aquele que nos defende diante de Deus. E aí está demonstrada esta estrutura que tem repercussões espirituais nos nossos dias. O livro do Êxodo termina no capítulo 40, quando o tabernáculo, uma vez construído, é então dedicado a Deus, e uma nuvem celestial cobre aquele tabernáculo, mostrando a presença de Deus no tabernáculo e no meio daquele povo. E é isso que nós temos hoje. O Senhor Jesus Cristo disse: eu vou preparar lugar para vocês, mas eu vou deixar o Espírito Santo, que vai guiar vocês, vai ensinar vocês, vai mostrar a vocês todas as coisas. É ele que representa essa presença divina, o Espírito Santo é a presença de Deus entre nós, é o seu cumprimento no Novo Testamento, né? Os vínculos entre... eu quero enfatizar sempre isso. Moisés, uma prefiguração, né, profética da figura de Jesus Cristo, o que redime, o que tira do deserto. Né? A Páscoa, onde Jesus é o Cordeiro, é aquele cujo sangue limpa
salva, protege da morte eterna. A travessia do Mar Vermelho, que é a nossa travessia. Nós estamos nessa travessia ainda, né? O maná que o Senhor nos fornece, a água revertendo da rocha, o tabernáculo. E hoje nós somos diante de Deus, aqueles que creem, nós somos hoje o templo do Espírito Santo. Então, nós somos os tabernáculos móveis, compreendem isso? Por isso que está escrito que nós somos templos, templos do Espírito Santo. Então, isso dá a cada um de nós e ao nosso próximo a dimensão, essa dimensão que nós precisamos ter quando olhamos ao nosso próximo, que é a dimensão de ver Deus no outro. Eu vejo muito a nossa querida Lúcia Sachê, sempre faz referência a isso, né, Lúcia? Sobre nós olharmos o nosso irmão próximo como e vendo nele a Deus. Eu vejo sempre você mencionar essa fala que Chiara Lubick falava tanto, né? Ver Deus no outro. Não é isso? Sim, sim. Porque muda, né? Muda totalmente Exatamente. O nosso olhar para o outro, né? A gente vê Jesus em cada pessoa, a gente vai além dos defeitos, vai além de tudo. Então, assim, para mim, é uma maneira de viver que me deixa mais próxima de Deus mesmo, sabe? Me tira mais as minhas dificuldades de julgamento, assim, não ter preconceito, ver outro igual a você, ajuda muito, né? Espiritualmente existe este símbolo. Então, quando eu olho Lúcia, quando Lúcia me olha, quando nós olhamos o paciente, nós precisamos ter essa sensibilidade para ver Deus no outro. Então, eu concluo com a consagração do tabernáculo a Deus, que é o capítulo 40 do livro do Êxodo, que termina nessa bela consagração, a qual, depois dessa nossa conversa, espero que todos leiam o livro, um livro pouquinho, né? São só 40 capítulos curtos, e é um bom exercício para o nosso feriadão amanhã, né? Ler o livro do Êxodo e continuar o nosso compartilhamento no nosso grupo de WhatsApp. É o livro do Antigo Testamento que mais destaca a graça redentora e o poder de Deus em ação. Em termos do Antigo Testamento, o Êxodo descreve o caráter sobrenatural da libertação que Deus efetuou para o seu povo, livrando-o do perigo, da escravidão, do pecado, de Satanás, da espada e do mundo. Que é isso que ele faz conosco. Quando ele nos ensinou a orar, a oração nossa, o último verso da sua oração é livrai-nos do mal, né? É isso que ele está fazendo conosco nessa nossa travessia desértica. O livro inteiro está repleto da revelação majestosa de Deus como glorioso nos seus atributos, Senhor da história dos reis. Todos os reis passaram, e os que estão atualmente passarão, e os que virão também passarão. Por isso, eu gosto sempre de dizer, o meu reino não é desse mundo, isso está escrito, o próprio Jesus disse, minha gente, meu reino não é desse mundo. Eu vejo hoje muitos cristãos se embaraçando, se estressando muito com os reinos do mundo atual. Tudo vai passar, só a palavra de Deus, só Deus é eterno. Então vamos adorar quem merece ser adorado, né? O Êxodo marca aquilo que Jacó viu. Jacó viu, está no livro de Gênesis, nós iremos estudá-lo mais à frente. Jacó viu anjos subindo e descendo através de uma escada. E o tabernáculo é o cumprimento, é Deus habitando conosco, e nunca mais parou de acontecer, porque aquilo concretizou-se com Jesus Cristo, né? Ele cumpriu tudo aquilo. O livro do Êxodo começa com a descrição do sofrimento dos descendentes de Jacó no Egito,
né, a opressão, a escravidão, o infanticídio, mas termina com a presença, o poder e a glória de Deus manifestos no tabernáculo, no meio do seu povo já liberto no deserto. Trata da grande revelação de Deus aos de Israel e ao mundo, que é representado pelo Egito. Revela a soberania de Deus. E aqui nós temos o cumprimento, né, da verdade vertical dos 10 mandamentos, a verdade horizontal, e o cordeiro, cujo sangue é aquele que nós temos marcado nas nossas almas, porém, só é visto por Deus. Só Ele sabe que tem essa marca do cordeiro. Eu só queria, eu acho que Marinei também tem alguma coisinha para falar, e eu estava lendo uma conexão aqui, que eles dizem que o livro de Êxodo, ele faz uma conexão muito de perto com o livro de Hebreus. E aí, lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Interessante, né? Os pais não ficaram amedrontados e encontraram aí um caminho para proteger a criança. Pela fé, Moisés, quando já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Às vezes a gente diz que não entende muito a Bíblia, né? Mas a Bíblia ela tem uma conexão toda do Velho e do Novo Testamento. Então, quando você faz todo esse apanhado muito bem feito, Deus te abençoe, Desterro, é todo fazendo essa conexão com Jesus, né? Como você colocou lá. Então, e hoje a gente tem que viver como esse povo, eu sempre penso que a gente tem que viver como o povo na caminhada do Egito. Cada dia dependendo do maná de Deus. Cada dia dependendo da direção, do cuidado, da proteção, da orientação. E principalmente como você pegou o livro do Êxodo, né? Nessa situação que a gente está vivendo hoje com pandemia, de incerteza, de medo, de angústia, de não saber para onde vai parar, e a gente não sabe mesmo, né? Cada dia é uma notícia ruim. Mas quando a gente tem essa fé, pela fé, que a gente tem um Deus que está conduzindo a nossa caminhada, um Deus que tem cuidado de nós a cada dia, apesar das nossas intempéries, que todas nós aqui temos nossas intempéries, as nossas inseguranças, nossas incertezas, mas tem um Deus que, como a última frase que você colocou, um Deus que é soberano e um Deus que tem o controle, não só da história. Eu vi uma leitura assim, que nós fomos pegos de surpresa com a pandemia, mas a pandemia não foi uma surpresa para Deus. Porque, como a gente já conversou, né? Deus não manda a pandemia, como Deus não manda o sofrimento. Mas ele tem o controle de tudo, ele permite em função das escolhas dos homens, daquilo que nós escolhemos, enfim, daquilo que nós plantamos também, né? Mas aí eu achei muito interessante. E uma outra coisa que eu achei interessante, num livro que eu estava lendo, disse assim, que por 40 anos Moisés pensava que era alguém. 40 anos aprendendo que não era ninguém, quando ele ficou lá, né, no deserto, ficou sozinho, plantando, cuidando das plantações do seu genro, do seu sogro, que era Jétro, mas depois ele, 40 anos, descobrindo o que Deus pode fazer com ninguém.
40 anos, o que Deus pode fazer com ninguém. E nós somos esse ninguém da vida, não somos nada, Deus é tudo em nós. Isso aí, amiga. Obrigada, Marinês. Eu queria agradecer muito, né, a você, Desterro, porque, sem dúvida, foi o Espírito Santo que lhe iluminou mesmo, de nos unirmos assim nesse momento, porque como a gente está vivendo essa travessia, né, e a gente, sozinho, a gente fica difícil, né, mas eu tava me questionando até esses dias mesmo, depois que você postou alguma coisa no grupo, eu disse, mas meu Deus, o que é que a gente poderia fazer para estar mais junto, né? Porque engraçado, foi um presente de Deus, porque quando eu vi que você colocou, né, hoje, eu disse, meu Deus, como Deus é bom. Porque assim, a gente tem um grupo amadurecido na fé, a gente é fraco, claro, todos nós temos defeitos, temos nossas fraquezas, mas a gente tem a vontade, né, de estar crescendo no amor de Deus. Eu acho que isso nos une e nos fortalece. Então, eu queria agradecer demais mesmo, de coração. Maravilhoso, sinceramente, me emocionou do começo ao fim. Tudo que está escrito nas entrelinhas de um livro inspirado por Deus. É uma coisa fantástica, e eu agradeço a Deus por você, por esse grupo, porque realmente o meu propósito esse ano ainda é pegar livro por livro e estudar nos mínimos detalhes, porque os detalhes são importantes. Cada palavra que Deus falou, que foi registrada, tem um propósito. Então, eu agradeço ao grupo, de coração, Amém. e vamos em frente. Gente, muito obrigada. Foi maravilhoso estar com vocês, aprendermos juntas mais e mais da palavra do Senhor, ouvir tudo isso, sempre crescendo, né? Sempre crescendo e ajudando umas aos outros. Muito obrigada por esse tempo. Um beijo bem grande. Muito obrigada, Desterro. Obrigada, Márcia. Obrigada, pessoal. É a Deus toda a adoração, toda a gratidão, é para Ele. Ele é que providencia tudo. Eu não sou nada, só quero ser um vaso que Ele usa. Ele é que é digno de toda a honra, todo louvor, toda adoração. Viu, queridas? Amém. Glória a Deus. Tchau.